Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "O que é isto? Um ensinamento novo, dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus, e eles obedecem." E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje nós contemplamos Jesus que caminha por Cafarnaum com seus discípulos e ali prega o Evangelho. Entra numa sinagoga e ali está um homem possuído pelo demônio. Aqui nesse Evangelho nós vemos as 3 ações do demônio, porque o Evangelho de São Marcos, ele pontua muito precisamente essa luta, esse combate entre Jesus, o Filho de Deus, e o demônio, aquele que desordenou toda a criação a partir do ser humano. Porque atenta ao ser humano para que o ser humano não use bem, não administre bem a criação, aquilo que o próprio Deus lhe confiou para que possa ser instrumento da sua própria salvação. Por isso que o Evangelho de hoje nos mostra 3 ações do demônio, ou seja, 3 coisas que o demônio sempre faz para tentar cada vez mais ir desordenando o ser humano e, consequentemente, tudo aquilo que ele coloca às suas mãos. Por isso que nós vemos a primeira coisa é que Jesus Cristo entra na sinagoga e ali estava um homem possuído por um espírito mau. Veja que esse homem está ali, possuído pelo espírito mau, mas está em silêncio. Ele só vai se manifestar quando Jesus Cristo começa a ensinar. Aqui nós vemos a primeira ação do demônio. A primeira ação do demônio é se esconder. Por isso que muitas vezes nós vemos nas coisas de Deus, nós vemos como que o inimigo de Deus ele vai se escondendo atrás de certas circunstâncias, certas pessoas, para não se mostrar, para que assim a gente não tome consciência dessa ação maligna em nosso meio. Essa é a primeira ação que o demônio sempre realiza, a primeira delas, que é sempre se esconder. O demônio ele não gosta de se mostrar e ele vai fazendo de tudo para que nós não acreditemos nele, para que ele tenha mais liberdade ainda para agir em nosso meio. E agindo em nosso meio, ele vai como que potencializando as desordens em nós através das tentações. Depois nós vemos que quando nós conseguimos descobrir essa ação silenciosa do demônio, o demônio ele tem uma segunda forma de agir, uma segunda ação, que é aquilo que manifesta diante da pregação de Jesus Cristo. Aquele homem endemoniado, o demônio, aquele homem vai começar a dizer, ele vai gritar: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Ou seja, aqui nós vemos que esse demônio, ele sabe quem é Jesus Cristo. Esse demônio, ele proclama, faz como se fosse uma profissão de fé, porque ele vai dizer que Jesus, vai chamar Jesus Nazareno,
Ou seja, ele vai dizer que Jesus ele vem desse lugar, ele é um homem, mas também é o Santo de Deus. O demônio ele professa a fé. O demônio ele faz aqui uma profissão de fé. Mas veja que Jesus Cristo ele tem uma atitude e vai dizer: cala-te e sai dele. Porque Jesus Cristo ele não quer o testemunho de alguém que não vive essa fé, que não obedece à vontade do Pai. Por isso que a segunda ação do demônio é justamente essa: falar coisas boas, falar do Evangelho. E é por isso que muitas vezes o demônio ele faz isso. Ele vai fazendo com que as pessoas vá adentrando e galgando esses lugares da pregação, do anúncio do Evangelho. Porque quando essas pessoas elas chegam numa posição de status, de referência, e o demônio faz com que elas cresçam para que depois o demônio também possa mostrar o pecado delas, o erro delas. Aí, quando as pessoas elas estão seguindo esse indivíduo, o demônio faz com que esse indivíduo caia. E aí, quando esse indivíduo cai, essas pessoas elas se dispersam. E quando esse indivíduo cai, a fé dessas pessoas, a esperança dessas pessoas é roubada pelo contra-testemunho. Por isso que essa é a segunda coisa que o demônio tenta fazer com cada um de nós, fazendo com que a gente não viva a fé, mas que busque lugares de referência para anunciar o Evangelho, para falar da palavra de Deus. Porque quanto mais uma pessoa fala de Deus, fala da palavra sem vivê-la, mais ela rouba a credibilidade desta palavra. Essa é a segunda ação do demônio. E depois, a terceira ação do demônio vem depois que Jesus Cristo diz: cala-te e sai dele. Esse espírito mau vai sacudir aquele homem com violência, vai dar um grande grito e vai sair. Aqui nós vemos, depois que o demônio ele se esconde e ele se disfarça de coisas boas, anunciando o Evangelho, e quando ele é descoberto nessas duas primeiras, ele começa a fazer barulho, começa a fazer um grande estardalhaço, primeiro para chamar a atenção para ele, depois para colocar medo nas pessoas. E assim ele vai como que ali fazendo com que as pessoas travem e não queiram crescer na sua experiência com Deus. Não queira crescer nessa busca de união com Deus para travar esse grande combate espiritual. Por isso que o demônio ele vai tentando nos causar medo, para que a gente abandone a nossa prática de fé, a nossa prática espiritual. Essas são as três ações do demônio mais comum que nós vemos acontecer em nosso meio e também em nossa vida. Por isso que nós precisamos ter esse grande cuidado para com esse inimigo de Deus que se esconde, que depois ele se mostra como anjo de luz e por fim ele tenta nos causar medo, nos afastando do caminho da salvação. Por isso que é tão importante nós buscarmos viver com coerência, com simplicidade, com verdade e justiça o Evangelho de Jesus Cristo. Aquilo que ele nos anuncia como caminho de salvação, porque é através do Evangelho que nós nos abrimos à graça e assim essa graça ela vai modificando o nosso interior e realizando uma grande obra de salvação, de santificação, fazendo com que cada um de nós possamos verdadeiramente ser instrumentos de salvação também para o mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.